A gente viu aqui também que o presidente da França, Emmanuel Macron, né, falando ainda sobre o conflito no leste europeu, ele defendeu a política ali de manter um diálogo com a Rússia depois da invasão da Ucrânia, com um meio de preparar a paz e impedir que a Turquia seja o único interlocutor de Moscou. Ele também ressaltou que a França não pode escolher um lado diante do aumento das tensões entre China e Estados Unidos sobre Taiwan. Macron recebeu a diplomacia francesa no Palácio de Élysée em Paris, ali discursou sobre essa política externa do país, falou também, então, sobre essa questão, ele que esteve o tempo todo do lado da Ucrânia, apesar de ter conversas ali com Vladimir Putin, mas ali em relação a Taiwan e Estados Unidos, ele não quer se meter, ele falou que a França vai ficar neutra, né? Como é que é? Ele toma um lado da Ucrânia, mas ali no conflito entre Estados Unidos e Taiwan, não quer ficar mal com a China. Tem isso, e você tem que levar em consideração também que a situação de Taiwan em relação à China é diferente da Ucrânia com relação à Rússia. A Ucrânia era um país independente, e Taiwan, foi invadido, né? Taiwan é uma província, desde 1971, aceita internacionalmente como uma província da China, num processo de reunificação que vai acontecer em algum ponto do momento. Mas caso ela seja invadida também, a França deve ficar neutra. A França, em princípio, sim, né, poderia adotar essa postura. Obviamente que, como os Estados Unidos têm um acordo de proteção de Taiwan, necessariamente os norte-americanos vão tentar aí trazer a França e os seus aliados para todo esse contexto. Mas a França sempre teve, ao longo dessa história toda, Isa, uma postura um tanto distante, até mesmo da OTAN. Nós lembramos que no passado a França já saiu da OTAN, não quis fazer parte e depois retornou. Então, os franceses sempre adotam essa postura ambígua, muitas vezes, e é justamente um ponto de crítica que você nota, muitas vezes, até por parte dos norte-americanos. E eles não querem ser levados aí a uma guerra que eles não pretendem iniciar, considerando a relação econômica que a França e a União Europeia têm com a China hoje em dia. Então, não valeria a pena assumir essa briga. E no caso da Europa, o que eu acho que é o mais fundamental neste dia, atualmente, é realmente entender qual vai ser o primeiro país que vai roer a corda da questão das sanções, à medida que o inverno vai se aproximando e o preço da energia vai subindo. Qual que você aposta, Itália? Olha, os italianos já se manifestaram a respeito disso, porque eles perdem muito, tanto com as sanções e a troca do primeiro-ministro, porque o Mário Draghi ele era muito mais ativo e queria muito mais sanções, até por causa de ele ter tido uma função importante na União Europeia, mas o que a gente vê é que nessa história toda os italianos têm sofrido uma situação complicada economicamente. Então, vamos aí, né? A gente ainda não sabe quem vai ser o primeiro. A Alemanha terá aí enormes dificuldades, inclusive do ponto de vista econômico, que a gente começa a observar, né? E você vê, ontem eu estava assistindo o presidente da França dizendo para os franceses consumirem menos energia. Então, imagine à medida que o inverno vai chegando e essa situação vai piorando. Tem a questão também do Reino Unido, né? Que apesar de não estar na União Europeia, também estão ali, vão ter que uma hora se render também. Mas o caso do Reino Unido, eles têm uma vantagem, porque eles têm ali o petróleo do Mar do Norte, tem o gás que vem da Escócia. Então, eles são afetados por essa situação, mas não da mesma maneira que o remanescente do continente, né? A Alemanha tem ali, por uma decisão da Angela Merkel no passado, uma dependência muito maior com relação ao gás russo do que você tem por parte dos britânicos. No caso britânico, tem muito a ver com a questão inflacionária, com tudo aquilo que eles passam a enfrentar em razão do equívoco que foi o Brexit e da instabilidade política que você começa a ter notado nos últimos tempos, mas é fato que com a seleção de um novo primeiro-ministro, o problema da instabilidade política tenderá a normalizar um pouco mais.